Estamos de volta, a gente finaliza o programa dessa sexta-feira e também a programação dessa semana com o querido Padre Guido, ele que faz parte aqui, né, da família de padres da Rede Século XXI. Prazer imenso recebê-lo no nosso programa, Padre Guido. Tatiana, o prazer é todo meu. Aceitei de bom gosto de dar um pulinho até aqui neste horário, não comum para mim, mas para dar plena satisfação, porque acredito no valor da comunicação, sobretudo dos valores religiosos, que constituem a motivação principal, né, da Rede Século XXI. Padre, a Páscoa se aproxima e a gente tem vários símbolos, né, elementos envolvendo a Páscoa. Eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre esses símbolos para que eu e as pessoas em casa, que a gente possa sempre entender mais, né? Sim. E assim fortalecer a nossa fé e que a gente possa compreender o significado, né, o porquê desses símbolos, desses sinais. Por exemplo, quando a gente fala em Páscoa, tem muito, inclusive, associação com as crianças do coelhinho, também, né, da Páscoa, o coelho. O que a gente poderia falar, né, sobre esse símbolo da Páscoa, certo, principalmente para as crianças, né? Bom, em primeiro lugar, é bom explicar para os nossos amigos telespectadores. Páscoa é uma palavra hebraica, na língua hebraica é Pesach, significa passagem. E lembra um episódio bíblico gravado nos primeiros livros, exatamente no segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, quando Moisés conseguiu libertar o povo hebraico que estava como prisioneiro no Egito. Iniciou uma longa viagem de 40 ou até 42 anos dentro do deserto até chegar na Terra Prometida. Até hoje, Tatiana, os hebreus celebram este episódio chamado Páscoa, sinal de libertação, sinal de vida nova. Portanto, todos os símbolos da Páscoa dão uma referência a algo de novo. O coelho, por exemplo, é um animal conhecido pela facilidade da reprodução, uma vida nova. No final de uma vida de um coelho, nós notamos que já temos dezenas e dezenas de outros coelhos, né? Sempre nascem muitos filhotes, né? Nascem muitos filhotes, portanto é sinal de vida. A Páscoa, no sentido cristão, é a vida nova que Jesus inicia quando, vencendo a morte, ele apresenta o valor da sua gloriosa ressurreição. E sendo que Jesus foi o pioneiro para ressuscitar, como aconteceu com ele, irá acontecer com cada um de nós. É porque a Páscoa é sinal de alegria, sinal de vida nova, e é exatamente a motivação diante da qual nós enxugamos até as lágrimas da dor, pensando que venceremos, como aconteceu com Jesus, até a tristeza da mesma morte. Inclusive, na parte central até da missa, se fala exatamente da vida eterna, onde ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. E os ovos de Páscoa? É muito comum, né, a gente trocar de presente aí os ovos. Bom, o ovo de Páscoa, se vamos logo no chocolate, temos que chegar na Áustria, no ano 1830, quando uma firma industrial, pela primeira vez, apresentou o ovo de chocolate, que acabou aos poucos substituindo o ovo da galinha. O ovo da galinha tem uma tradição muito mais antiga. Já nos primeiros séculos, o ovo também representa a vida nova, né? E era costume, em ocasião da Páscoa, não somente doar um ovo, mas também pintar o ovo por fora com sinais ou símbolos religiosos. É o sinal da vida nova que se instaura com a ressurreição de Jesus. Portanto, também é um símbolo de vida nova, o ovo. Naturalmente, hoje o ovo de Páscoa não é mais o ovo da galinha, né? É o ovo de chocolate, a alegria, não somente, digamos, a verdade das crianças, né? Também nós... De nós adultos também, né, Padre Guido? Exato. E, portanto, é um símbolo da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Inclusive,
dentro do ovo se coloca sempre uma pequena surpresa. Né? E aí o grande desejo das crianças de quebrar logo o ovo para ver o que tem lá dentro. Um brinquedo, um bombom. Exato, né? É sinal da vida nova, de algo de diferente que caracteriza a solenidade da Santa Páscoa. O cordeiro, Padre Guido, que também é um elemento forte. Muito bem. Gostaria de colocar, Tatiana, o cordeiro como prioritário. Por quê? Porque já no segundo livro da Bíblia, quando se fala desta saída do povo, todos os anos, mesmo que ainda não tivesse alcançado o objetivo de conquistar a Terra Prometida, os hebreus sacrificavam um cordeiro, né? Lembrando um episódio histórico. Veja só. Lá no Egito, o faraó do Egito não queria soltar aquele povo. E aconteceram as famosas 10 pragas do Egito, entre as quais destacamos a última, que foi a mais grave, quando Deus disse para Moisés, olhem bem, meus amigos, para todos os hebreus, peguem um cordeiro macho de 1 ano, mate-o, e com o sangue do cordeiro, pinchem as portas das vossas casas. Nesta próxima noite, a morte entrará no Egito, e onde encontrar as casas pinchadas pelo sangue, a morte continuará o seu caminho. Mas se encontra portas não pinchadas, vai entrar naquela casa e vai matar o primeiro filho daquela família. E isso aconteceu, foi a noite mais horrível na história do Egito. Inclusive, até o filho do faraó do Egito faleceu. Foi diante da morte do filho que, finalmente, o faraó deu liberdade ao povo. E aí, todos os anos, até hoje, o povo hebraico, ele pega este cordeiro macho e o assam e o consome exatamente no dia 14, chamado de Nisan, o segundo mês hebraico, que lembra historicamente aquela noite famosa, quando finalmente o povo começou a cair fora do Egito e viajar para a Terra Santa. Portanto, o cordeiro é também um grande símbolo da Páscoa. Cordeiro, como também é uma ovelhinha, né? E, inclusive, eu sou italiano, lá na Europa, o prato típico da Páscoa é o cordeiro. É o cordeiro. Sim. E temos mais um elemento aí para a gente poder conhecer e compreender mais, né, de todos esses símbolos da Páscoa. Os sinos, a gente encontra ele no Natal, muito forte, né, Padre? E também na Páscoa. Da Páscoa. Sim. Agora, no Natal e na Páscoa, qual é a função do sino? Chamar a atenção. Diante de eventos extraordinários, né? Para o Natal, até nós colocamos os anjos que tocam no sino para dar o anúncio ao mundo inteiro do nascimento do nosso Salvador. E o sino da Páscoa também para anunciar a vitória de Cristo sobre a mesma morte com a sua gloriosa ressurreição. Por isso, inclusive, Tatiana, em tantos lugares do mundo, é costume, durante a Semana Santa, os sinos não tocam, mas a partir da noite chamada de Aleluia, a noite que caracteriza o Sábado Santo com o Domingo de Páscoa, noite porque Jesus ressuscitou de noite, certo? Aí se soltam todos os sinos para comunicar a maior das alegrias. A tal ponto, Tatiana, ed é importante que os nossos amigos telespectadores saibam, vale a pena repetir uma frase de São Paulo, que a nossa fé de cristãos não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Bela citação, Padre. E olha, a gente vai seguir também. Muitas pessoas, a gente até inclusive fez sorteios no programa, a gente sempre divulga aqui em relação também ao nosso shopping católico, o Círio Pascal. Sim. Vamos entender e compreender melhor esse símbolo também bastante forte, né, Padre Guido? Exato, o Círio Pascal. Círio Pascal. Exato, trata-se de uma vela maior, bem mais pesada, inclusive, que
é introduzida na igreja na noite do Sábado Santo, quando todas as demais luzes estão apagadas. E, portanto, aquela luz dá um grande destaque. É a luz de Cristo. Estão gravadas neste círio duas letras do alfabeto grego, exatamente a primeira e a última, que a primeira chama-se Alfa, a última chama-se Ômega, para dizer que Jesus é princípio e fim. E estão gravados também nos algarismos do ano que está correndo. Neste ano 2018, né? Para dizer que a luz de Cristo que ilumina o mundo veio para realizar este objetivo de ser verdadeiramente a luz do nosso caminho espiritual. Eis porque um dos fatores que mais destaca a festa da Páscoa é os dias que antecedem. Nós padres, por exemplo, poderíamos dar todos um testemunho até de um cansaço, usamos esta palavra fisicamente falando, porque não damos conta das confissões, de atender às confissões das pessoas. Porque não adianta passar uma solenidade tão grande qual a Páscoa, vivendo intensamente a Semana Santa, quando tudo leva à paixão, ao processo sumário contra Jesus e também à morte violentíssima na cruz, ninguém de nós esboça um sorriso. Mas tudo isso aconteceu de verdade devido a uma situação infeliz da pessoa humana, devido ao pecado. Por isso, a luz da graça de Deus ilumina a consciência, as pessoas se purificam através da confissão e esta luz que simboliza a verdadeira fé deve animar cada vez mais a nossa vida. Você falou da cruz, né? E a gente tem esse hábito de fazer referência à cruz nas nossas orações. Sim. Hoje, inclusive, muitas pessoas carregam os acessórios, né? As mulheres, principalmente, têm sempre ali um acessório, um pingente com a cruz. Vamos entender e compreender melhor também essa simbologia em torno da cruz, padre? Sim, exato, porque a cruz não é um símbolo só de morte que aconteceu, é o símbolo da vida, porque através do sacrifício de Jesus na cruz, ele conseguiu alcançar o objetivo de resgatar a humanidade inteira do pecado. Também, com certeza, todo mundo vai à missa aos domingos, né? Vale a pena lembrar uma pequena passagem do Evangelho de domingo passado, quando o mesmo Jesus disse: como lá no deserto Moisés levantou uma serpente de bronze, é necessário que eu seja elevado para que todos olhem para mim. O que tinha acontecido no deserto? Apareceram as cobras durante aquela longa viagem de 40 anos para chegar na Terra Prometida. Muita gente reclamou com Moisés. Moisés reclamou com Deus e Deus disse para Moisés: faça uma grande serpente de bronze, a coloque sobre um morro e as pessoas que forem mordidas pelas cobras, olhando para aquela serpente de bronze, não somente, digamos assim, não morrerão, mas ficarão curadas. Um paralelismo com o que aconteceria com ele quando seria elevado na cruz. Todos nós olhamos para a cruz porque é exatamente na cruz que encontramos a nossa realidade de autênticos cristãos. Tatiane, tantas pessoas já sabem, eu sou exorcista. Esta manhã fiz um exorcismo. E a vitória do exorcismo, isto é, quando consigo expulsar o demônio, é exatamente quando mostro para aquela pessoa possuída pelo demônio a cruz. Padre, eu quero muito agradecê-lo, viu? Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu não posso me despedir do senhor sem desejar uma feliz Páscoa. Obrigado, e agradecer Tatiana. Pela contribuição. Eu acho que é sempre importante a gente buscar, né, esse conhecimento espiritual, até para a gente, nas nossas leituras, nas missas, compreender, né? E não só escutar, mas ouvir com o coração, com a alma, e entender, né, essa leitura bíblica. Desejo a todos uma feliz e santa Páscoa.
vamos viver este clima de grande espiritualidade com tanta boa vontade de sermos hoje melhores e diferentes de ontem. Amém. Obrigada, Padre.